Celamix. Finotoc. Características. A massa Finotoc, produto à base cimentícia, foi desenvolvida para substituir o cal fino, gesso, massa corrida, obtendo um acabamento fino em áreas internas. Finotoc pode ser aplicado em reboco, diretamente no tijolo ou bloco, ou sobre reboco, deixando a parede pronta para a pintura, dispensando a massa corrida. Produto com propriedades hidrorrepelentes, inodora, não tóxica, com ótima aderência, resistente à alcalinidade e excelente durabilidade. Onde aplicar? Finotoc é indicado para aplicação em paredes e tetos de alvenaria, com reboco desempenado. Finotoc também pode ser aplicado como reboco sobre tijolos e blocos de concreto estrutural, como monocapa, substituindo o reboco e massa corrida. Rendimento. Finotoc aplicado em paredes com reboco, o consumo é de aproximadamente 2 kg por metro quadrado. Finotoc aplicado sobre tijolos ou blocos como monocapa, o consumo é de aproximadamente 5 kg por metro quadrado. O consumo também pode ser determinado pela seguinte forma: calcular 1,5 kg por metro quadrado por milímetro de espessura a ser aplicada. Preparação da superfície. A superfície deve estar firme, em bom estado de conservação, isenta de umidade, poeira, graxa, mofo ou bolor. Caso apresente problemas de umidade ascendente, deve-se impermeabilizar primeiro com Celamix. Em superfície que apresentar pintura, deve-se fazer um lixamento profundo para permitir a ancoragem do produto. Modo de preparar. Diluir 18 kg de Finotoc em 7 litros de água. Misturar de preferência com agitador mecânico durante 3 minutos até obter uma massa pastosa, sem grumos, ideal para aplicação. Aplicação. Lixar a parede e retirar todas as partículas soltas. Molhar a parede a ser aplicada com brocha ou uma pistola de projeção. A aplicação deverá ser realizada com temperatura entre 10 e 30 graus. O produto deve ser aplicado em no máximo 1 hora. Sobre reboco. Sobre reboco, o Finotoc deve ser aplicado em 3 camadas para acabamento liso. Aplicar a massa Finotoc sobre a parede com rolo de pintura para melhor alastramento uniforme da camada, nivelando em seguida com desempenadeira. Aguardar 20 minutos para dar a demão seguinte, da mesma forma, aplicando a massa com rolo e nivelando novamente com desempenadeira em sentido cruzado. Aplicar a terceira demão de acabamento diretamente com a desempenadeira com uma fina camada, novamente em sentido inverso. Aguardar aproximadamente 30 minutos para a pré-secagem para dar o polimento com desempenadeira em aço inox. Se houver necessidade, pode ser lixado após a secagem. Sobre tijolos e blocos. Sobre tijolos e blocos, a massa Finotoc deve ser aplicada em 4 camadas para acabamento liso. Para iniciar a aplicação, deverá ser feita nivelamento das paredes, aplicando guias de nivelamento para poder reguar com própria desempenadeira ou régua apropriada. Aplicar a primeira camada de massa Finotoc com desempenadeira, de preferência acima de 70 cm de comprimento, para melhor uniformizar a massa sobre a parede. Após a secagem da primeira demão, aplicar a segunda demão de Finotoc sobre a parede com rolo de pintura para melhor alastramento uniforme da camada, nivelando em seguida com desempenadeira. Aguardar 20 minutos para dar a demão seguinte, da mesma forma, aplicando a massa com rolo e nivelando novamente com desempenadeira em sentido cruzado. Aplicar a terceira demão de acabamento diretamente com desempenadeira com uma fina camada novamente em sentido inverso.
Aguardar aproximadamente 30 minutos para uma pré-secagem e para dar o polimento com a desempenadeira em aço inox. Se houver necessidade, pode ser lixado após a secagem. Pintura. Aguardar a secagem mínima de 15 dias para dar o acabamento com pintura, obedecendo às instruções do fabricante das tintas. Com Finotoque, sua obra terá um acabamento com muito mais qualidade e durabilidade. Aplique Finotoque, produto Celamix.